Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a más una clase de español. Y hoy yo quería preguntar una cosa a ustedes. ¿Ustedes creen que antes las cosas eran mejores do que son ahora? ¿O creen que no? Que hoy las cosas son mejores do que eran antes? Esta pregunta divide opiniones. Hay personas que piensan que ahora las cosas son mejores, pero otras creen que no. ¿Cuáles son los argumentos de estas personas? Ellas tienen mucho a decir. Algunos piensan que antes era mejor porque los niños podían jugar en las calles. ¿Verdad que tus padres creo que tienen muchas historias jugando en la calle? También dicen que las personas hablaban más personalmente, sí, cara a cara, ¿no? Y ahora están más alejadas. Pero hay muchas informaciones que las personas piensan sobre que antes era mejor do que es ahora. Pero hay muchas personas que defienden el contrario. Eles dizem que agora as coisas são melhores. Por quê? Porque antes não havia tanta tecnologia como há hoje. É verdade que a vezes as pessoas estão alejadas, pero o celular, a internet e toda esta tecnologia possibilita que as pessoas conversem, sim? E antes as pessoas só conversavam se estavam cerca uma das outras, ou se viajavam, ou se escreviam cartas. Hoje em dia as pessoas não escrevem mais cartas, não? É difícil encontrar uma pessoa que escreva uma carta em letra, assim, com sua letra, para enviar a outras pessoas. Hoy día nosotros utilizamos los medios digitales como WhatsApp, hasta email. Yo creo que las personas ya no usan tanto, ¿sí? Son más los mensajes instantáneos. Entonces yo quiero saber de ti. ¿Antes era mejor que ahora? ¿O te parece que no? Ahora es mejor. Porque antes las personas no hacían algunas cosas que ahora nosotros hacemos. Eu vou deixar para que vocês escrevam sobre isto. Escreve um párrafo sobre o que tu pensa e por quê. Lo que havia antes ou lo que não havia antes, que hace com que te pareça que não seja bueno. Imagino que agora vocês estão perguntando, profe, como que eu vou fazer isto? Não te preocupes. Capítulo 16 de tu material de espanhol. Capítulo 16. Página 9. Habla sobre el pretérito imperfecto del indicativo. Este pretérito es muy tranquilo y me gustaría mucho que a ustedes les pareciese así también. Es una materia que a mí me gusta hablar sobre. Aquí habla algunos ejemplos. Mira, yo puedo usar el pretérito imperfecto para descrever ações ou processos no passado. Então, quase todos os fins de semana saía com meus amigos. Mira, verdade, podemos pensar em coisas que nós hacíamos no passado. Sim, eu mesma, quase todos os fins de semana, eu saía com meus amigos. Pero há coisas que eu não hacía. Por exemplo, a mim não me gostava remolacha. Remolacha parece nome de um baile, sim, uma dança, ou de biscoito, né? De bolacha. Não, remolacha quer dizer... Fugiu o nome em português, socorro. Beterraba, lembrei. Então, remolacha. Antes eu não comia beterraba porque a mim não me gostava. Depois empecé a gustar, agora me gusta. Entonces yo estoy hablando de un hábito en el pasado que yo no tenía y ahora yo tengo, comer remolacha.
Também posso descrever situações, características ou circunstâncias. Por exemplo, quando tinha 16 anos, apareciam os primeiros teléfonos com botões. Então, os primeiros teléfonos com botões apareceram quando, neste exemplo, a pessoa tinha 16 anos. Eu posso dizer que me encontrei contigo. E qual era a situação quando eu me encontrei contigo? Estava chovendo. Esse estava está em pretérito imperfeito. Eu estou descrevendo a circunstância da situação quando nós nos encontramos. Estava chovendo quando me encontrei contigo. E o outro uso que está aqui em nossa apostila, em nosso livro, se manifestam circunstâncias, estados ou ações sem determinar um momento preciso. Os celulares eram enormes e pesados. Sim, eu me acuerdo de esto e penso que vocês eram niños. Os celulares eram enormes. E havia algo que era pior. As pessoas poniam o celular em la cintura. E era feio. Muito feio. E algumas pessoas poniam também, pergunta a tus padres, poniam também as chaves, sí, ao lado do celular, assim que caminavam e as chaves faziam ruído. E o celular enorme, em la cintura igual, em el cinturón, assim, muito feio. Era assim que eram as coisas quando começou o celular por aqui em Brasil. Como vamos a conjugar este verbo que traz estas informações? Mira, o pretérito imperfecto del indicativo é muito tranquilo. ¿Por que te digo esto? Mira, ustedes saben que em espanhol todos os verbos terminam em ar, aqui está, ir, oír, acá está. Estas são as terminações de los verbos em espanhol. Los verbos terminados em ar, todos os verbos terminados em ar, eu vou a sacar a terminação ar, todo lo que resta, nós vamos a chamar a raiz del verbo. Então, pensar, eu vou a sacar la ar e hasta a letra S que está acá é a raiz. Lo que eu vou fazer? Añadir as terminações de cada persona. Para eu vou poner aba. Então, neste caso, eu pensava. Primeiro, se fuera hablar, hablaba. Se fuera pensar está aqui, sim, pensava. Se fuera caminar, caminaba. Se fuera, déjame pensar outro verbo com ar. Llorar, lloraba. ¿Sí? Y lo mismo para las demás personas. Mira, habas para tú, usted, aba, nosotros, habamos, vosotros, habais y ellos haban. Qualquer verbo que ustedes quieran escribir para definir si antes era mejor que ahora o si ahora es mejor que antes, ustedes pueden hacer esto. Cualquier verbo terminado en ar. ¿Sí? Cualquiera que ustedes pensarem. Mirar, miraba. ¿Sí? Trabajar, trabajaba. Entregar, entregaba. Y los verbos terminados en er. Las terminaciones de er y is son iguales, ¿sí? Entonces, ia. Mira que acá igual, ia. Para tú, ias. Cuando tú haces o hacías, ¿né? La acción. Verbo hacer, hacía. Usted ia, igual também para salir, né? Salía, poderia ser escribir. Antes as pessoas, ellas, escreviam muitas cartas. Agora as pessoas não escrevem mais, ¿sí? Nosotros íamos, e acá está, íamos. Vosotros íais, e acá está. Ellos, ellas, ustedes iam para as duas pessoas. Então, os verbos terminados em ar, ir e ir, nós sacamos as terminações e vamos a añadir ou acrescentar estas terminações. Por exemplo, o verbo vivir. A los 10 anos vivia fora do país. Verbo tener. Quando eu tinha 12 anos,
Quando eu tinha 12 anos, eu estudava por la tarde. Foi o único ano que eu estudei por la tarde. Eu sempre estudava por la manhã. Quando eu tinha 12 anos, foi o único ano em que eu estudava por la tarde. E para o pretérito imperfeito, solamente há 3 verbos irregulares. Solo. Mira, o verbo ser, que eu não vou a sacar lá e poner ia, no sia. Eu vou dizer que eu era, tu eras, ele era, nosotros éramos, vosotros erais e ellos eram. O verbo ir também é irregular, onde eu digo que eu iba, tu ibas, ele iba, nosotros íbamos, vosotros ibais e ellos iban. E o verbo ver, que é eu veía. Atenção. Como se diz em espanhol, ojo. No es veía, no es veía, es veía. Por Dios, ¿sí? Mira, yo veía, tú veías, él veía. Nosotros veíamos, vosotros veías y ellos veían. ¿Por qué me parece tranquilo este? Porque en pretérito imperfecto, solo estos 3 verbos son irregulares. Solo. Todos los otros son regulares y nosotros usaremos las reglas que están aquí. Estudien, miren y después escriban un pequeño párrafo me respondiendo la pregunta. Antes, ¿era mejor que ahora? ¿O te parece que ahora es mejor que antes? Un gran beso, buen estudio y hasta nuestra próxima clase.